uma palavra aqui para falar para os irmãos. É pouca coisa, eu não sou de falar muito, mas precisamos, porque se Deus deu esse dom, se Deus deu essa oportunidade, então não podemos recusar jamais, porque a palavra de Deus, nós temos que guardar ela no nosso coração, né? E passar para os ouvintes, para os amigos, para os familiares, para os irmãos, primeiramente por de casa, né? Eu quero compartilhar com os irmãos no livro 1 Tessalonicenses. Aleluia, Deus! É uma palavra, 3 versículos, porque Paulo falou uma coisa aqui que é muito impressionante, é coisa de você prestar muita atenção. Eu fico meditando nessa palavra aqui, já desde sábado, e hoje senti no coração de compartilhar com os irmãos. Quando os irmãos encontrarem, digam amém, para nós acompanharmos juntos. Entendeu? Amém. Mas não esqueçam de dar glória, porque Deus é dono de toda honra e de toda glória, e nós devemos exaltar a cada momento, a cada minuto de nossas vidas. Glória a Amém, Deus. irmão? Amém. Podemos ler então? Amém. Olha, o título da mensagem é acerca da ressurreição e a vida de Cristo. É forte. Deus! Não quero, porém, irmãos, versículo 13, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, e o versículo de número 13. Fala mesmo assim, não sei, a minha Bíblia fala assim, a de vocês pode ter um pronunciamento diferente, mas o significado da palavra é o mesmo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Pensando bem, Paulo aqui quis dizer o seguinte: eu sinceramente, eu recordo do meu pai, entendeu? E a justiça, para ser boa, começa logo de casa, né? E eu recordo muito do meu pai era católico, daqueles roxos, eu também era católico, a nossa família toda é católica, não tenho nada contra qualquer religião. Para mim, toda religião é boa, não tem nenhuma religião que seja ruim, todas são muito boas, não tenho nada contra, mas a palavra diz que não tem nada bom que não possa melhorar. E o que eu vejo aqui nessa palavra é o seguinte, nesse versículo, que Paulo falou: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem. Quer dizer, aquelas pessoas que já não estão mais no meio de nós, né? Aquelas pessoas que morreram, aquelas pessoas que já estão debaixo do chão. Então eles morreram na ignorância, eles não quiseram se converter, eles não, por falta de alguém que evangelizasse, porque hoje o evangelismo hoje está muito fácil, só não se converte quem não quer, porque os servos de Deus estão aí na rua, levando a palavra, pregando, implorando: irmãos, vamos se converter. É a mesma forma que era no passado. Jesus chamava todo mundo para se converter, ninguém queria. E aqui Paulo abriu os olhos de quem ainda está vivo. Preste atenção no versículo 14. Aleluia! Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou assim, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, irmão, o que eu entendo é que a gente não tem que se preocupar, porque se nós estamos em Cristo Jesus,
Não importa morrer hoje, amanhã. Nós estamos em Jesus porque Deus vai nos trazer de volta para Ele, junto com Ele, né? Então, prosseguindo no versículo 15, diz assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precedemos os que dormem. O que eu acabei de falar, né? Então a gente não tem que se preocupar com quem já dorme, né? Há tempos no solo frio, né? Porque Deus está com nós e o Senhor é com nós. Não tem como duvidar, porque a palavra ela é forte e é verdadeira. Eu creio na Bíblia. Por isso é a razão de eu ser um crente no Evangelho de Deus. Amém? Prosseguindo, mais 2 versículos nós terminamos. Aleluia! Porque o mesmo Senhor descerá do céu com larida. Olha, Deus vai descer calado, bem silenciosozinho, né, igreja? Não, aqui diz que não. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com larida e com voz de arcanjo. Quer dizer, os anjos vão vir cantando, né? Aleluia, Deus! A voz dos arcanjos só pode ser louvores. Meu Deus! Os arcanjos não sabem fazer outra coisa se não for louvar a Deus. E com a trombeta de Deus. E os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiros. Aleluia! Quer dizer, aqueles que morreram em Cristo foram enterrados e eles ressuscitarão primeiro. Não é isso? É por o que eu entendi, né? E depois nós, bem claro aqui no versículo 17 fala: e depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha como isso é interessante, é muito forte, eu creio, né? Ele quis dizer aqui, e diz com todas as letras, que nós que ficamos não morreremos mais, somos arrebatados em vida, subiremos encontrar com o Senhor, com o nosso Deus, lá em cima nos ares, meu Deus! e se juntamos todos com aqueles que já estão em Cristo, né? E aí é só Deus mesmo para nos levar até os arcanjos, cantar louvor, glorificar o Senhor, que não tem mais outra coisa a não ser só isso, né? E para finalizar, no versículo 18, fala: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quer dizer o quê? É isso que eu acabei de falar, é isso que vocês acabaram de ouvir, é isso que nós ouvimos aqui. Temos que consolar uns aos outros, os familiares, os vizinhos, os inquilinos, irmãos, pai, mãe, e levar esta palavra, está entendendo? Porque é muito forte, e aqui ela se concretiza lá em Apocalipse, faz a mesma coisa, está entendendo? Fala os que vão subir e os que vão ficar de fora. Mas para não tomar muito tempo, Glória a Deus! Eu vou falar mais só um versículo aqui, voltando lá atrás, no mesmo capítulo 4, no versículo 6. Isso aqui me chama muita atenção, né? Para nós que somos evangélicos, e mesmo aqueles que são ímpios, deveriam ouvir essa palavra e obedecer. Porque diz assim, né? No versículo 6: ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. Em negócio algum. Não é isso no negócio aqui, outro ali, não. É em negócio algum. Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vou dizermos e testificamos. Está vendo? Paulo falou e testificou. Está entendendo? Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Aleluia!
mandei o seu Espírito Santo. Entendeu, irmão? Isso é uma coisa forte. Eu quero dizer para os irmãos que estou muito feliz nesta noite. Queria que os irmãos colocassem a mão no seu coração e para nós finalizar aqui. Oh, aleluia, Jesus. E os irmãos falassem junto comigo e dissessem assim: eu ouvi estas palavras proféticas, dignas e verdadeiras de todas aceitação. E quem tentará contra o braço forte do Senhor, se a mão de Deus já está estendida para nós.